Nesse dia maravilhoso que o Senhor separou para nós, esse dia abundante, grandioso, poderoso, onde o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender algo. Nós temos um Pai, e esse Pai, ele nos ama, esse Pai nos capacita, esse Pai transforma a nossa vida, esse Pai nos cura, esse Pai nos liberta. Esse Pai nos dá o privilégio de sermos chamados filhos amados dele. E esse Pai também nos leva a um novo nível de intimidade, de profundidade, de interação, de busca de santidade, de capacitação, de temor. Esse Pai nos leva a meditar muitas vezes de como temos conduzido nossa vida, de como temos conduzido nosso ser, a nossa vida íntima. E muitas vezes nós nos perguntamos o porquê que coisas acontecem, que situações acontecem, o porquê que muitas vezes nós precisamos viver ou acontecer algo em nossa vida para que nós venhamos a nos render ao Senhor. Algumas pessoas me perguntam muitas vezes por que que as coisas acontecem na vida dela. E muitas vezes eu vou estudar a palavra, eu vou meditar na palavra e eu busco ao Senhor de como temos que ser, de como devemos conduzir as coisas. E o Senhor sempre me leva a meditar sobre o rei Josafá. O rei Josafá foi um rei muito falado em Segunda Crônicas, um rei muito conhecido pelo exemplo que ele deu. E quando nós pensamos em viver, em desfrutar do sobrenatural, nós precisamos entender duas coisas em nossas vidas. Duas coisas. Nós não devemos nos render ao Senhor somente quando tudo está bom, quando tudo está fácil. Nós devemos nos render ao Senhor quando as coisas precisam de uma direção. Por que que as pessoas muitas vezes não entendem o sobrenatural do Senhor? Por que que muitas vezes as pessoas não entendem o que Deus quer falar conosco através de nós e apesar de nós? Nós muitas vezes não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar às coisas sobrenaturais do Senhor. Porque as coisas sobrenaturais do Senhor são aquelas que precisam ser guiadas e conduzidas por nós. E quando nós vemos isso, nós desfrutamos disso, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Mas só conseguimos viver o sobrenatural do Senhor quando sentimos e nos rendemos a Ele. E como, pastor, nós nos rendemos a Ele? É colocando toda e qualquer situação nas mãos do Senhor. O rei Josafá, ele foi um exemplo disso. O rei Josafá, ele é um dos personagens mais fascinantes de Segunda Crônica. O rei Josafá é um personagem que nos leva a parar e refletir como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos direcionando a nossa vida. Ele não foi apenas um administrador competente. Ele foi um reformador espiritual que entendeu que a segurança de uma nação não reside no tamanho do seu exército, mas reside sim na profundidade da nossa obediência ao Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos buscar o reino e a justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando nós buscamos o reino e nós buscamos a justiça, nós passamos a confiar no Senhor. E quando nós passamos a confiar no Senhor,
nós vivemos e desfrutamos do sobrenatural do Senhor. Quando nós passamos a profundidade da obediência, do temor ao Senhor, nós passamos a viver o sobrenatural. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós hoje somos filhos amados do Senhor. Hoje nós não pedimos, nós ordenamos, nós temos a autoridade de filho, e filho tem a autoridade de príncipe, e príncipe tem autoridade de governo, tá? Se nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, nós temos a autoridade de delegar, de dar ordens, mas nós só podemos desfrutar da maneira correta dessa autoridade e desse poder de dar ordens quando nós nos direcionamos para a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor. Você muitas vezes se pergunta por que que as coisas não andam, por que que as coisas não se movimentam, por que que as coisas não acontecem ao teu favor. Por que que eu faço e nada acontece? Por que que eu busco e nada muda? Porque você está fazendo com a força dos teus braços. E quando você faz com as forças dos teus braços, você está fadado ao fracasso. Quando você faz com as forças, com as suas forças, você está fadado à falha, porque você está carregando um jugo desigual. Shalom, irmã! Que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? É, Verdadeiro show. tava mesmo, só faltou Jesus aqui.